Vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículos de 23 a 28. No livro de Deuteronômio, Moisés recapitula a lei de Moisés, a lei chamada de Moisés, que ele havia entregue 40 anos antes ao povo judeu saindo do Egito. Então atravessaram todo o deserto, ficaram aquele tempo todo ali por castigo de Deus. No final desta travessia traumática e longa, Moisés, antes de morrer, ele recapitula tudo o que aconteceu, conversa, conta a história para o povo em alguns discursos que ele fez. Então aqui nós vemos assim: também eu, nesse tempo, implorei graças ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Eu fico com a pena de Moisés quando eu leio essa história toda vez. Já preguei sobre isto. E a tendência nossa é achar Deus muito rigoroso com ele. Mas há todo um contexto por trás. Eu não vou explicar aqui de que Moisés desobedeceu a Deus quando Deus mandar ele falar à rocha para que ela miraculosamente desse água para o povo. Moisés, na primeira vez ele falou à rocha, aconteceu isso, mas já na segunda vez, bem depois, Deus mandou ele falar à rocha, de novo ele bateu na rocha. Isso aí Deus, então, ficou muito magoado, muito ferido com isso, disse: você não me santificou diante do povo de Israel, você não me respeitou, você não me glorificou ali. Então representava para Deus muito isto, e Moisés era um líder. Então há todo um contexto em que nós podemos sossegar um pouco e dizer assim: então o importante não é o rigor de Deus para com Moisés, é o rigor de Deus para com o nome dele próprio, e para a obediência que ele quer de nós para honrá-lo e santificá-lo cada vez que obedecemos a ele. Só que nada disso é o que eu vou falar hoje. O que eu vou falar mesmo é sobre o versículo 28. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Ora, Moisés passa 40 anos com este povo, atravessando o deserto. O líder que tirou aquele povo das garras do faraó, e na hora de entrar na terra prometida, implora a Deus que Deus cancele o castigo dele de não entrar e reconsidere, deixe que ele entrasse. Aí Deus diz: não, sobe ao monte, olha a terra, olha de um lado, olha do outro, olha para o outro lado, pode olhar à vontade, mas você não vai pisar o pé, nem 1 metro desta terra. Eu fico imaginando o tamanho da tristeza de Moisés, o tamanho do desânimo de Moisés. Nesta hora, como que ainda no mesmo fôlego em que Deus diz: você não vai entrar lá, quem vai entrar? Josué. Aliás, anima-o. Mas Senhor, eu estou aqui, talvez num dos piores momentos da minha vida, em que eu tinha esperança de que tu irias reconsiderar.
A coisa que eu mais quero no mundo, na minha vida inteira, mais do que qualquer outra coisa, é entrar nesta terra prometida. Eu dei a minha vida inteira para isso. E agora eu não vou entrar. Estou arrasado. Eu preciso de pessoas que venham me ajudar, venham me confortar, se é que tem jeito. Se é que vão conseguir, de tão triste que eu estou. Parece que Deus não considera nada disto. E diz assim, ó Moisés, a propósito, vá animar Josué. Aí dá o que pensar. Duas coisas somente eu quero tratar. Primeira, o amor de Deus por Josué. E não pensem assim, em contraste com o desamor de Deus a Moisés, ou com o pouco amor que Deus tinha a Moisés. Nem cai neste erro, porque não podia ter alguém que amava mais a Moisés do que o próprio Deus, obviamente. E poderia falar muito sobre isso, mas e você sabe disso. Então, não é o caso de pensar num contraste. Não. Aliás, quando um pai disciplina um filho, não quer dizer que ele não ama o filho. E ele estava fazendo exatamente isso com Moisés, ele estava disciplinando. Então, eu não quero fazer um contraste entre o amor de Deus com Moisés e Josué. Eu quero só olhar o aspecto absoluto do amor de Deus por Josué. Moisés, ele vai assumir uma função pesadíssima. Não só levar nas costas um povo que reclama, um povo duro, um povo dificílimo como este povo de Israel, mas ele vai desapossar vários povos que estão assentados na terra prometida, terra que eu prometi a vocês. E ele vai ter que fazer várias guerras e distribuir a terra que vocês vão conquistar pelas tribos. Então é uma função muitíssimo pesada e eu gostaria de proporcionar a Josué um ânimo, alguém que vá lá consolá-lo. Então é muito bonito ver Deus dando uma função e ao mesmo tempo providenciando força e consolo de alguém para ajudá-lo naquela função. A primeira grande lição. Qualquer responsabilidade que você venha receber de Deus, e Deus não pergunta se você quer, Ele dá. Vamos dizer de outra forma, Ele impõe a responsabilidade. E às vezes nós achamos muito pesadas as responsabilidades. Cada pessoa que tem um mínimo de função na igreja já deve ter passado pelo momento de dizer, eu não aguento isso não, isso está pesado demais para mim. Por menor que seja, não importa, cada um tem sua capacidade de suportar. Mas todos nós que desempenhamos alguma função na igreja já passamos por esta fase. Eu garanto por mim, eu imagino que cada um já passou. Então, primeira lição aqui, muito valiosa, Deus está de olho nisso, está considerando isso. Ele sabe o tamanho da tarefa que Ele lhe deu, Ele sabe o quanto isso representa para você, Ele tem muito carinho pelo peso que Ele colocou nos seus ombros e Ele vai cuidar de você. Então, a providência de Deus, em benefício de Josué, mandando Moisés consolá-lo, é linda. É linda. Nunca esqueça disto, quando estiver naqueles momentos difíceis de suportar o peso de uma função ou de várias funções dentro de uma igreja. Primeira lição. A segunda, Deus às vezes nos leva ao limite. E não adiantava Moisés aqui choramingar, fazer beicinho. Senhor, eu é que preciso consolo. E tu mandas que eu console Josué. Vá consolar Josué. Vá animar. Usou dois verbos. E eu olhei no original lá no hebraico. São verbos diferentes, embora parecidos. Mas são dois verbos diferentes. Dá ordens ao Josué, manda que ele faça, orientam, aí vem os dois verbos. Anima-o e fortalece-o. As duas coisas. Moisés, procure deixar de lado o seu sofrimento, que eu sei que é grande, óbvio que Deus sabia. Eu sei como deve estar sendo dificílimo para você essa minha negativa, até essa minha repreensão, porque eu disse, não fale mais nisso, nem me toque mais nesse assunto.
Deus foi forte com Moisés. Eu sei disto, mas procure deixar de lado uma influência de um abatimento, de uma tristeza, de ai de mim, de uma espécie de uma vítima. Não quero ver isso, não. Arranje forças, mas vá consolar e vá animar. Não é nem consolar, é animar e fortificar o seu substituto. A lição é óbvia demais. Todos nós, uns mais e outros menos, temos uma tendência de nos sentirmos certas vítimas nas mãos de Deus, ou nas mãos das coisas, das circunstâncias. Às vezes a gente não quer culpar Deus, aí diz, eu estou sem sorte, mas termina do mesmo jeito, que para o crente não existe sorte, Deus é que comanda tudo. Então nós temos uma tendência de, quando estamos tristes, de ficar mais tristes ainda e nos abatermos mais do que talvez fosse necessário e desejar demais que nós fôssemos consolados, ficar com uma certa manha e tal. Isso não deve ser incentivo para nós consolarmos quem está sofrendo e coisa assim. Mas para quem está sofrendo, a própria pessoa, faz muito bem tentar reagir. Em tentar dizer assim, minutinho, tem gente ao meu redor precisando de ânimo também. Não vou dizer que eu não estou, porque eu estou, mas não significa que eu não vou animar alguém porque eu estou precisando de ânimo. Se vier um ou vierem 10 me animarem, ótimo, mas se não vierem, lá vou eu. E, fulano, eu vim aqui te ajudar. Porque às vezes a gente pode cair no erro e dizer o seguinte, eu não vou animar ninguém. Enquanto não vier alguém me ajudar, me animar, me consolar, eu estou sem condições. E o pior é que isso ainda vai aumentando no coração da pessoa, à medida que o dia passa e não vem muita gente, não vem ninguém, está vendo aí, ó, cadê o amor por mim? Aí vai assim um sentimento de abandono, de que está abandonado. Gente, uma passagem dessa é impressionante. Como o próprio Deus diz assim, vá consolar o outro. Consolar não, animar o outro, para alguém que estava profundamente triste. Será que isso não seria um segredo? Para quando nós estamos tristes, ou desanimados, ou deprimidos, ou decepcionados, será que não é um valiosíssimo segredo? Eu vou animar, talvez quem esteja pior do que eu, ou pior, não importa, eu vou dar força ao fulano, estou sabendo que a ciclana está precisando de uma mão, lá vou eu, vou animar. Não deixar isso colidir com a sua tristeza, e permitir que a sua capacidade de animar e ajudar alguém fique anulada por causa da sua própria necessidade. Tenta separar as duas coisas. Obviamente que não é fácil, mas isso me chamou a atenção. Quando eu vi que vem do próprio Deus, isso aí. Então, você que está triste ou desanimado, ou quando estiver, procure exercitar, de propósito. Pois agora eu vou fazer igual Moisés fez. Moisés fez na marra, porque Deus mandou. Pois eu vou fazer. Quem está precisando na igreja de ajuda, ou de ânimo, ou de algum tipo de palavra de apoio que eu posso dar? Fulano, pois eu vou lá. Estou só, como se diz, estou só os cacos. Não sei como é que eu vou conseguir, mas eu vou orar a Deus que me dê condições e eu vou ajudar o outro lá. Isso pode ser fantástico o resultado. Então, fica aí essa história interessantíssima. Pena que eu não tenho tempo para desenvolver. Eu acho que já fiz em pregação mais longa, mas esses dois pontos aí. Deus está muito consciente do tamanho da responsabilidade que Ele colocou sobre você e quer lhe ajudar nisso. E vai ser um apoio para você, como Ele estava preocupado com Josué, e dizer, vai ajudar e animar Josué. Segundo, procure fazer do seu abatimento, não permitir que o seu abatimento lhe impeça de tirar outros do abatimento. Procure isolar as duas coisas, porque já que veio
de Deus, uma ordem tão clara dessa, eu acho impossível não funcionar e não ser extremamente saudável nós passarmos por isso e seguirmos este rumo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus de Moisés, Deus misericordioso, Deus muito amoroso. Como a Bíblia pode ser mal interpretada se nós abríssemos uma passagem dessa do jeito que está, fora do contexto, e nós julgaríamos a Ti, Senhor, muito ríspido, muito duro, muito inflexível, até mesmo sem amor para com Teu servo Moisés, e como estaríamos sendo injustos, para não dizer blasfemos contra Ti. Mas quem sabe a história e todo o contexto que a Tua palavra revela, vê que absolutamente não é assim. Sim, fostes exigente. Sim, fostes rigoroso, sem dúvida. Mas tu tiveste motivo para agir assim. Isso não tem nada a ver com o teu amor por Moisés. Talvez até evidencie o teu amor. Da maneira como um pai que ama muito o filho, o disciplina duramente com o coração sangrando. Mas porque ama demais aquele filho, quer ver aquele filho corretamente educado. Então, no caso, a disciplina rígida ou muito forte, evidenciou um amor mais forte ainda. Certamente é o que aconteceu entre tu e Moisés naquele dia. Mas obrigado pelas duas lições que nós tiramos desse texto. Obrigado por cada um que desempenha uma função na sua igreja, grande ou pequena, não importa. Mas que quando chegar momento de desânimo e achar que não aguenta, que tu não estás olhando bem, que nós tiremos isso da cabeça e nos lembremos dessa passagem, que tu deste uma função pesadíssima para Josué e cuidaste de mandar ninguém menos do que o grande Moisés ajudar e animar Josué. Que carinho tu tiveste ali para com Josué. E tu tens a mesma coisa para conosco. E a segunda lição, que nós possamos ajudar os outros, mesmo estando nós próprios precisando de ajuda. Uma coisa absolutamente não deve anular a outra. Nós temos a tendência de achar que anula. Até nos sentimos justificados porque não ajudamos ninguém ultimamente, porque nós é que estamos tristes e ninguém veio nos ajudar. Acabamos amargurados com os outros. Tudo errado. Tudo errado. Nos ajuda a ajudar os outros, mesmo quando nós estamos desesperadamente precisando de ajuda. E no fim é tu que vais nos ajudar de todas as formas. Louvado sejas tu, ó Deus amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.